Não tem desculpa para a derrota do Corinthians contra o Sport, mas tem entendimento, tem explicação. Dá para analisar e entender por que o Corinthians tem tido essa dificuldade. E aí vamos fugir um pouquinho desse recorte do jogo contra o Sport, porque não é só ali o problema não. E outra coisa, associar isso a um pedido de demissão do Dorival Júnior, como eu vi muitos torcedores fazendo, aí já é demais, né? Bora pro pós-jogo do Salazar, vamos falar dessa derrota do Corinthians por 1-0 para o Sport Recife, lanterna do Campeonato Brasileiro. Bora lá! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bora lá falar dessa derrota do Corinthians para o Sport Recife. Era a grande oportunidade que o Corinthians tinha de fazer 6 pontos. Eu falava isso lá no pós-jogo, depois da vitória sobre o Fluminense, quando o Corinthians teve muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desfalques, foi fora de casa, não jogou bem, venceu e ali eu trouxe esse comentário. Era a grande chance de fazer 6 pontos. O Corinthians vinha de uma sequência de 4 vitórias e um empate. Vem de uma sequência de 4 vitórias e um empate até esse jogo contra o Sport. Poderia somar 6 pontos em sequência ali, Fluminense e Sport, porque pegava o lanterna da competição, com muita dificuldade dentro de casa e tudo mais. Era uma grande oportunidade para o Corinthians subir na tabela, de repente ter condições de almejar algo melhor nesse Campeonato Brasileiro e ficar numa situação também muito mais confortável para poder pensar na Copa do Brasil e só na Copa do Brasil lá no final do ano. E nada disso foi possível porque o time conseguiu perder para o Sport na Ilha do Retiro. E não tem desculpa para isso. Não tem. Ah, mas os desfalques, fora de casa, o gramado é ruim. Não tem desculpa para essa derrota. O Sport não vencia na Ilha do Retiro desde 8 de março pelo estadual. O Sport tinha uma vitória no Campeonato Brasileiro inteiro até agora, que foi contra o Grêmio fora de casa. O Sport não tinha vencido nenhum adversário em Recife no Campeonato Brasileiro. Não tem cabimento o Corinthians, independentemente dos desfalques, o Corinthians ter perdido o jogo. Mais que isso, Hugo Souza pegou 2 bolas cara a cara, o Sport teve 2 gols anulados e o gol validado. Esse tipo de sofrimento não é uma situação em que o Corinthians jogou bem, amassou, criou, fez, aconteceu, a bola não entrou e uma bola desviada tomou gol e perdeu o jogo. O acaso do futebol. Não foi isso que aconteceu. O Sport correu mais que o Corinthians, o Sport quis mais do que o Corinthians. Os caras estavam se doando em campo. Esse tipo de jogo, quando você tem um adversário desesperado na lanterna, você está fora de casa, um gramado ruim e os caras estão mordendo, batendo. O Corinthians por muitas vezes não conseguia sair, fazer a transição, principalmente no primeiro tempo, porque logo vinha uma falta, logo vinha uma paulada. Então era um jogo de contato, era um jogo específico, que exigia mais competição do que até mesmo a parte técnica. A técnica vai prevalecer? Vai, mas mesmo assim você precisaria competir, sobrar com a bola no pé, tecnicamente desenvolver o jogo, mas conseguir para isso competir, porque se entrasse com o pé frouxo você não ia nem conseguir trocar os seus passes e aproveitar um time mais técnico do que o outro. Claramente o jogo se desenhou e se apresentou assim desde o início. Os jogadores do Corinthians, ao meu ver, não entraram preparados para esse jogo e demoraram demais para entender qual era o jogo. Falta também ali os próprios jogadores terem autonomia também e o consentimento de, peraí, o jogo aqui tá de outro jeito. E o Corinthians entrou como se estivesse jogando contra o, 15 de Jaú, no Pacaembu, há muitos anos atrás, com outro tipo de futebol. O Corinthians entrou lento, aparentemente com a impressão de que ganharia quando quisesse, tudo mais. Você pode falar da escalação? Foram muitos desfalques. Atrapalha? Atrapalha. Yuri Alberto tá fora de ritmo, ele está fora de ritmo. Não marca gol, se não me engano, há 4 meses. Mas nada disso justifica. Os que estavam lá à disposição do Dorival, o Corinthians tinha que ter conseguido a vitória. Ou no máximo um empate jogando melhor do que estava jogando. No mínimo, eu falei, no máximo, no mínimo. Então, assim, perder da maneira que aconteceu
Para quem perdeu, não tem desculpa. Muito ruim. Dorival tentou ali, claro, passar um pano pro grupo na entrevista coletiva, mas não cola. Esse papo de que não, o Sport vinha jogando bem, vinha ali, criando uma dificuldade aqui ou ali, é o máximo que o Sport conseguiu, criando dificuldade, se doando, comendo grama, foi a uns empatezinhos, o máximo. Então, não tem cabimento. Breno Bidon jogou muito mais avançado, de meia mesmo, perto da área e tudo mais. Pra mim, foi o melhor jogador do Corinthians, muito bom. Breno Bidon é um cracaço de bola, sempre falo, o potencial desse menino é enorme, o Corinthians tem que cuidar e a torcida tem que ter paciência, muitas vezes não tem paciência com o menino e é muito bom de bola, jovem demais e é muito bom de bola. Mandou uma bola na trave que poderia ter aberto o placar, seria um golaço quando ele foi inteligente na linha de passe, tomou a bola, bateu de chapa no ângulo, a bola foi na trave, deu um azar danado, tentou armar o jogo, puxou, buscou, mas o grande problema do Corinthians estava na transição. Vitinho não vinha dar opção, aliás, um jogo do Vitinho também, eu vou te falar, viu, 850 mil por mês, vem de longe, cara, eu acho que ele pode ser importante, é um jogador agudo, tem um lance importante dele dentro da área, quando ele avança, bate seco na bola, o goleiro do Sport faz a defesa, mas precisa se apresentar mais, precisa dar mais pro time do que ele tem feito. Agora, o Corinthians pra mim não conseguiu equivocadamente fazer a sua linha de três e aproveitar Mateuzinho e Matheus Bidu, como normalmente faz. Bidu apareceu muitas vezes como meia esquerda, quando eu não acho interessante, acho que ele tem que ser esse elemento aberto, quase como um extremo pela esquerda na maior parte das vezes, também não estava numa grande noite, e dois jogadores em especial muito mal. André Ramalho, completamente desconectado, retardando suas decisões dentro de campo o tempo inteiro, retardando o passe o tempo inteiro, o que facilitava a marcação a aproximar ou nele ou no jogador que receberia o passe, por isso o passe sempre ruim na fogueira, e ele invariavelmente não é a primeira vez ao tentar proteger a bola contra uma marcação, um corpo mole, aparentemente desligado, tenta girar e é atropelado normalmente. O André Ramalho completamente abaixo do ritmo ideal para um jogo desse, precisa acordar, jogar mais firme, muito mole, muito sonolento nas jogadas. E o Martínez, a partida do Martínez foi tenebrosa, horrível, péssima, assim, uma coisa. Martínez, para mim, um pior jogador em campo, assim, mas disparado. Outros jogadores não jogaram bem, Vitinho não foi bem, Matheus Bidu não foi bem, enfim, o André Ramalho não foi bem, mas o Martínez, ele nem colaborou na frente, a não ser com um chute que realmente passou perto numa sobra ali da entrada da área, mas atrás não existia transição, não vinha buscar o jogo, não conseguia levar a bola para o ataque, não aparecia na frente, não desarmava, não armava. Cara, a partida do Martínez é uma partida assim, tenebrosa, mas tenebrosa. E um Corinthians que se desconfigurou. Martínez e Maicon não se entenderam, o Breno Bidon tentou alguma coisa, mas completamente fora da posição que é a ideal dele. O Matheus Bidu não era o extremo que costumava ser em grande parte do tempo. A linha de três muitas vezes confusa, como o Henrileri, hora de lateral, hora de zagueiro. Enfim, um Corinthians que não se desenvolveu. Da metade do primeiro tempo para o fim do primeiro tempo, o time até se encaixou melhor, teve mais posse de bola, começou a controlar, começou a criar oportunidades, mas era isso que tinha que ser desde o começo, do começo ao fim, até que chegasse ao gol. Não dá pra falar que o Corinthians conseguiu fazer isso por 25 minutos, sem conseguir um gol. E do outro lado, sofreu os dois, né, bem anulados, mas que correu um risco danado, a defesa não estava sólida como antes, tomou um gol que valeu e ainda teve uma cara a cara que evitou o gol por cobertura dele num contra-ataque. Então, assim, tomadas de decisões equivocadas. E, cara, é de hoje? Não é de hoje. O problema foi com o Sport? Não foi com o Sport. O Corinthians perdeu por Sport 2-1. Em casa. O Corinthians perdeu por Sport. Perdão, o Corinthians venceu o Sport, caramba, confundi. O Corinthians venceu o Sport por 2-1 em casa. 2-1 em casa, sofrendo. Com Vitória, em casa, 0-0. Com Fortaleza, em casa, 1-1, suando frio. Com o Juventude, fora, perdeu, 2-1. Com o Sport, fora, perdeu, 1-0. Estamos falando aqui dos 4 times da zona do rebaixamento, foram 5 jogos contra os 4 times da zona do rebaixamento até agora. 10 pontos perdidos em 5 jogos. 33% de aproveitamento. Por isso que eu estou falando, o recorte tem que ser pensando em como o elenco se comporta nesse tipo de jogo. E para mim está muito claro, é desatenção. Não tem outra explicação. O Corinthians joga desatento
neste tipo de jogo, em jogos neste formato, em jogos em que o clube em tese é o favorito ou que não tenham um grande apelo decisivo para o campeonato em questão. Se o Corinthians entra para pegar o lanterna da competição num campeonato brasileiro que ele está em meio de tabela, com um avanço lá na Copa do Brasil, infelizmente o Corinthians não consegue levar esse jogo a sério. Os jogadores não atuam da mesma maneira. Contra o Juventude, o Corinthians fez uma partida dessas, né? Pegou um adversário de zona do rebaixamento, em crise, e o Corinthians tinha acabado de se classificar na Copa do Brasil, tinha acabado de ganhar bem. E o que aconteceu no jogo seguinte, contra o Juventude? E atenção, o Mateuzinho ali deu uma entrevista e falou que os jogadores conversaram antes da partida para que não tivessem aquele comportamento. E ele admitiu que não conseguiram evitar. Ou seja, o elenco tem consciência de que tem esse comportamento nessas ocasiões, de que baixa a guarda, de que diminui o ritmo, de que não corre da mesma maneira, de que não se empenha, não se concentra da mesma maneira no jogo. O elenco tem esta consciência e mesmo quando isso foi alertado entre eles, eles não conseguiram evitar. Ou seja, isso está quase que padronizado dentro do elenco do Corinthians. Essa queda de ritmo nesse tipo de compromisso. Aí, como que reverte isso? Missão para o Dorival Júnior. Dorival Júnior, que a gente não tem nem que discutir, falar em demissão. Vi muita gente falando, não, então espera acabar o ano e manda o Dorival embora. Ah, é? Manda embora? E se ele ganhar a Copa do Brasil? Vai querer mandar ele embora? O Corinthians nem tomou gol na Copa do Brasil. Eliminou o Palmeiras, tá indo bem, agora pega o Cruzeiro, eliminou o Atlético Paranaense de maneira até que sem muitos sustos, apesar de um problema ou outro no jogo da volta. Agora, Dorival Júnior cansou de fazer esse time jogar, todo desfalcado, sem os reforços, sofreu contra o Fluminense, mas arrancou a vitória. Não vai ser sempre? Não vai ser sempre. Faltou Dorival Júnior? Faltou Dorival Júnior. Eu gostei das escolhas por Romero, por Thales Magno, pelo Kaique no banco. O Kaique, pra mim, também não tá entregando nada disso, mas será que não era melhor ter apostado no Dieguinho antes? Por que o Dieguinho ter recebido menos oportunidades? Numa situação dessa, acho que poderia ter apostado mais no garoto. A disposição tática no primeiro tempo que não funcionou, isso me incomodou um pouco também. Enfim, Dorival Júnior também não viveu uma grande noite. Mas falar em demissão é uma besteira gigantesca. O Corinthians até então tinha 2 vitórias em 12 jogos. O Corinthians vinha de 4 vitórias e um empate nas últimas 5 partidas. E as atuações que o Corinthians tem tido de competição, até de futebol mesmo, bem jogado, em grandes jogos, com o time desfalcado, o trio Jim, por exemplo, ele teve pouquíssimas vezes, para mim é só dor no coração, ali é um momento de paixão do torcedor, inconformado com a derrota, para se falar em qualquer tipo de demissão de Dorival. Deixa o Dorival fazer o trabalho dele, tem que ser cobrado, tem que estar atento, mas deixa ele fazer o trabalho dele, e uma das missões dele é essa, fazer com esse Corinthians, não é uma situação isolada do jogo contra o Sport, então os números estão aqui, a entrevista do Mateuzinho está aí, é um comportamento deste elenco. E é uma missão para o Dorival Júnior. Ele precisa tirar este comportamento do elenco para o Corinthians não ficar aí para sempre em meio de tabela se tiver alguma outra competição, como tem a Copa do Brasil à disposição. O Corinthians precisa querer mais e o que fez contra o Sport não vai ser suficiente nem contra o Sport, nem contra qualquer time, mesmo um lanterna de Campeonato Brasileiro com uma vitória na competição. Uma vergonha. O resultado de ontem foi de fato uma vergonha e é o comportamento que precisa ser mudado. Concorda comigo? Discorda? Manda aqui nos comentários, deixa o like no vídeo para mim, se inscreva aqui no canal, vamos que vamos, em breve muitas notícias para vocês, teremos inclusive entrevista essa semana, hein? Em breve eu volto com novidades. Se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.